processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff foi aberto em dezembro de 2015. As regras para analisar o impedimento são alvo de forte debate dentro da casa. A disputa chegou ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, é o autor de 2 recursos ao STF que levaram o tribunal a definir as regras para análise do impeachment. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Olá, obrigado. Deputado, o Supremo chegou a definir as regras para análise do impeachment pela Câmara, mas a Casa recorreu ao tribunal. O senhor acha que pode haver novas mudanças? Não acredito em novas mudanças, porque o embargo de declaração do presidente Eduardo Cunha tem como objetivo funcionar como uma cortina de fumaça. O que ele quer não é rediscutir a questão, porque não há nenhum ponto que tenha ficado obscuro nesta decisão. Pelo contrário, ele já embargou antes mesmo de ser publicado o acordo. Então, ele está adivinhando que terá alguma omissão na publicação do acordo. Qual é o objetivo dele? É deixar isso como cortina de fumaça e centrar todos os esforços na eleição do líder do PMDB, onde ele tem um candidato, o outro candidato é mais próximo do governo e o líder do PMDB indicará os membros das principais comissões da Casa e, consequentemente, tem condições de dar maioria para o governo ou contra. Então, o embargo de declaração terá efeito jurídico quase zero e o efeito que o presidente Eduardo Cunha tentou alcançar é meramente político. A situação foi bem debatida, bem discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Deputado, há um grupo de parlamentares que acusa o Supremo de estar interferindo indevidamente na Câmara, exageradamente na Câmara. Como o senhor vê essa crítica? Primeiro, o Supremo não atua sem ser provocado. Ele foi provocado para ser resolvida uma questão. Qual era a questão? O rito do impeachment tramitando na Câmara não estava conforme a Constituição Federal. Por que não estava conforme? Em primeiro lugar, porque o presidente Eduardo Cunha não queria. Ele inventou diversas regras, diversos pontos, e estava aplicando ora o regimento, ora a lei, ora a Constituição. E ele não pode escolher qual aplicar em qual momento. Ele tem que seguir à risca o entendimento da leitura da Constituição e da lei. Segundo ponto é que a Lei 1079, que trata do impeachment, ela é de 1950. É uma lei muito antiga, que, consequentemente, hoje ela está omissa em vários pontos, defasada, desatualizada. O Legislativo foi omisso também. Nós não alteramos essa lei. De 1950 para cá, ela teve pequenas alterações em 2001 apenas, em 2000, perdão. Apenas em outubro de 2000. Então, é lógico que essa lei não acompanhou a dinâmica da sociedade. A lei não acompanhou as mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal, nem da Constituição Federal, nem no Código de Processo Penal. Como o Legislativo sucumbiu à missão de atualizar a lei e surgiu a ameaça de lesão de um direito, nós, do PCdoB, resolvemos questionar no Supremo sobre o que pode e o que não pode na lei do impeachment, na lei 1079. Então, o Supremo foi provocado. E reparem, antes, em períodos de graves crises políticas e jurídicas como essa, isso era resolvido na bala ou na espada. Hoje não. Hoje a gente atravessa a Praça dos Três Poderes, recorre até o Supremo Tribunal Federal, o Supremo decide e todos nós respeitamos. Então mostra o amadurecimento das instituições. Eu prefiro assim, o Supremo é provocado, ele responde na medida do que foi consultado e nós acatamos a decisão. É ele que tem o direito de interpretar a Constituição ao pé da letra. Deputado, agora ainda existe um grupo grande de parlamentares, as frentes parlamentares de agropecuária, evangélica e da segurança pública apresentaram inclusive uma moção de repúdio à decisão do Supremo e questionam o fato de que há normas no regimento interno que poderiam ser aplicadas para o impeachment, como a eleição da comissão, e que deixaram de ser levadas em conta pelo Supremo. Como o senhor vê essa crítica? O Supremo fez uma opção por uma jurisprudência defensiva. Ele se defendeu enquanto instituição. O que foi que o Supremo decidiu, neste caso? Ele disse, apliquemos tudo o que valeu no rito do impeachment do Collor. Tudo, absolutamente igual, sem uma única mudança. Lá em 92, teve voto secreto? Não. Então o Supremo disse, agora não pode ter. Lá em 92, teve eleição da chapa? Não. Os líderes indicaram e foram aclamados. Então o Supremo disse, agora tem que se repetir. Lá em 92, a decisão da Câmara foi definitiva? Não. O Senado teve que autorizar depois. Então o Supremo se defendeu, porque se agora o Supremo dissesse que as regras seriam outras, aí a gente ia perguntar, mas Supremo, e em 92, o impeachment do Collor foi justo? Foi correto? Teve com base a Constituição? Então o Supremo, para não ter que responder esta pergunta, disse, repita-se o rito do Collor. Então não há nada de novo na decisão do Supremo,
tudo que valeu no impeachment do presidente Collor valerá agora neste processamento, e o que tinha fora disso, que era justamente as invencionistas do presidente da Câmara, isso foi barrado e está afastado do processo. Com regra clara, nenhum de nós tem medo dessa discussão política do impeachment. O Supremo só poderia ser chamado para discutir as regras do jogo. O jogo é jogado no campo da política. A decisão cabe ao Poder Legislativo. Câmara autoriza e o Senado julga. Deputado, e no campo da política, como está a estratégia da base governista para enfrentar esse processo aqui na Câmara? A posição do PCdoB não foi de ser um advogado da presidenta Dilma. Ela vai ter oportunidade para fazer isso. Nós estávamos defendendo as regras do jogo, porque o que estava andando aqui na Câmara era claramente, flagrantemente contra a Constituição. Voto secreto não é conforme a Constituição. A eleição, desvirtuando a indicação dos líderes, também não é de acordo com a Constituição. E a palavra final, ser da Câmara, também não é o que está escrito na Constituição. Então, nós do PCdoB atuamos, neste momento, defendendo o que está previsto na Constituição, a bem ou mal. Ninguém pode ser processado e julgado sem que antes tenha bem claro as regras do jogo. É o que está na Constituição. Isso feriria a separação dos poderes, isso feriria o princípio da ampla defesa e isso feriria o princípio da reserva legal. Então, a nossa defesa, neste primeiro momento, foi para ter clara as regras do jogo. Do ponto de vista político, com as regras claras, afastando a interferência indevida do presidente Eduardo Cunha, eu não tenho medo desse julgamento no momento oportuno. A gente ainda não discutiu o mérito. O mérito será julgado depois que der oportunidade de defesa para a presidenta, depois que a comissão especial atuar, mas o que nós não poderíamos permitir é que as ilegalidades que estavam acontecendo continuassem. Deputado, para a gente esclarecer para quem está assistindo, o que vale, então, decidido pelo Supremo, é que haverá indicação dos líderes para essa comissão especial com uma votação simbólica no plenário. E se houver a rejeição desses nomes pelo plenário? Essa é a discussão que o ministro Barroso tentou conceituar. Quando ele fala que a comissão é eleita, a primeira palavra que identifica o eleita é de escolhida. Quem deve indicar os membros nesta comissão do PCdoB? É o PCdoB, a sua líder, o seu líder, ou é a maioria do plenário? Essa é a discussão. Nós entendemos que para você respeitar a proporcionalidade da comissão, o PCdoB tem que indicar o seu membro. Então, quando o plenário veta algum membro, a proporcionalidade estará quebrada. Por isso que mais importante que ser escolhido pela maioria ocasional é ter a proporcionalidade respeitada. Só a única forma de se respeitar a proporcionalidade é que cada líder faz as indicações e essas são convalidadas num acordo pela maioria. Sabe outro exemplo que é assim? Na comissão do recesso. Este ano nem teve, mas normalmente durante o recesso os líderes indicam e são eleitos por aclamação aqueles deputados que irão representar o Poder Legislativo durante o recesso parlamentar. E não há graves discussões, não há questionamento se é rejeitado ou não. Então qualquer tentativa de interferência nisso, nós entendemos que fere a Constituição e foi absolutamente o que aconteceu em 1992 no rito que cassou o presidente Collor. Deputado, e como vai ser a escolha de presidente e relator dessa comissão? Lá na frente é que nós vamos decidir. E como foi em 92? Foi por voto secreto dos membros da comissão. Isso está previsto no regimento. E em relação a isso, a decisão do Supremo não interveio e nem alterou o que foi decidido. Essa decisão é específica em relação à Lei 1079, que trata do impeachment. Então, ela só trata desta comissão, da comissão do impeachment. Depois que os membros forem indicados pelos líderes, que garantia a proporcionalidade que foi instalada, terá uma eleição por voto secreto, como é qualquer outra comissão. Um dos questionamentos do presidente Eduardo Cunha é que agora as comissões da casa têm que aguardar, porque ele não sabe se essa eleição é por voto secreto ou não. Mas não muda nada. De 93 até hoje, todas as eleições de comissões foram por voto secreto. E nenhuma foi questionada no Supremo ou em qualquer outro lugar, porque agora seria diferente. Então, a DPF, que discutiu a lei, restringe-se apenas a esse objeto. Nós não estávamos discutindo nada em abstrato, nós estávamos discutindo a Lei 1079, a lei do impeachment. Deputado, e qual a estratégia para destravar as comissões? Já existe uma articulação da base para poder dar um pontapé inicial na distribuição das comissões? Termina que, do ponto de vista político, a definição do líder do PMDB é crucial. Vou te dar um exemplo da Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou membro. O PMDB indica 8 deputados para esta comissão. Se o líder A, ligado ao governo, indica 8 membros, o governo terá a maioria para eleger até o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Se o líder B, que tem uma tendência contrária ao governo, mais próximo do presidente Eduardo Cunha, se unir à oposição,
ele terá, com os seus 8 indicados, a maioria para indicar o presidente da CCJ, e isso vale para as outras comissões, inclusive para a comissão do impeachment. Então, o que hoje paralisa a Câmara é a definição deste, que é um dos principais partidos da Casa, que está dividido, e que nós temos que respeitar a autonomia partidária, que essa decisão se dá lá no campo do PMDB, e que só depois as demais discussões serão dadas. Por sorte, essa decisão será agora, logo depois do Carnaval, pouquíssimos dias, porque o Legislativo não pode parar por nenhuma disputa partidária ou disputa política. O Legislativo tem que estar acima disso tudo, e esse é o nosso desejo. Obrigada, deputado. Muitos desafios aí para 2016. Eu que agradeço. Palavra Aberta termina aqui. Eu conversei com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Para assistir esta e outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Obrigada por sua audiência, pela rádio e pela TV Câmara. Até mais.